Olha, o Fantástico continuou indo para cima dos Bolsonaro e ontem fez uma matéria longa mostrando como funcionava o escritório do crime, que é a milícia, que eu falei aqui esses dias, do Adriano da Nóbrega, aí que tem ligações com o Flávio Bolsonaro. E mostrou todas as ligações do Flávio Bolsonaro com assassinos de aluguel, não é apenas quando fala, milícia, não, são assassinos de aluguel. Mostrou inclusive vídeo de assassinatos cometidos por esses assassinos de aluguel, quem eram as vítimas, como eles faziam, como ostentavam todo o dinheiro e a prisão dos dois chefes do escritório do crime. Tudo isso foi mostrado ontem no Fantástico, dando destaque, logo no começo, já deram um destaque enorme ao fato de que o criador da milícia escritório do crime, o Adriano da Nóbrega, ele era amigo de Flávio Bolsonaro, foi homenageado por Flávio Bolsonaro, a mãe e a esposa dele trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Também falaram que essa milícia foi apontada como os prováveis assassinos da Marielle Franco, e aí deram até microfone para aquele delegado que eu falei aqui num vídeo de alguns dias atrás. Quem é inscrito no canal e viu um vídeo em que eu falo das ligações do Flávio Bolsonaro, da milícia e da morte da Marielle, viu que eu falei que dois delegados deram depoimentos que se contradisseram, deram entrevistas que se contradisseram um ao outro. O delegado do caso Marielle falou que o escritório do crime não pode ter matado a Marielle por um motivo um tanto quanto ridículo. Falou que a milícia escritório do crime matou outra pessoa no mesmo dia, apenas 2 horas depois da morte da Marielle. E a Globo mostrou, inclusive, esse assassinato, tem vídeo do assassinato. E o delegado, que é o do DHPP, que é o chefe da polícia, falou que pode sim o escritório do crime ter matado a Marielle e que mataram outra pessoa no mesmo dia exatamente para despistar a polícia, mas como a polícia é experiente, pelo visto o outro delegado do caso Marielle não é, como a polícia é experiente, eles já trabalham com essa linha de investigação, de que eles podem ter cometido os 2 crimes no mesmo dia exatamente para despistar a polícia. Então a coisa tá andando e a Globo continua apontando, e agora não apenas as ligações do Bolsonaro com corrupção, com esse tipo de coisa. Não, é com assassinos de aluguel. O nível dos crimes escalou muito. A gente saiu de crimes contra o patrimônio público, de crimes que envolvem algumas centenas de milhares ou até milhões de reais, e a gente chegou em crimes que envolvem vidas, que envolvem assassinatos. O pior tipo de crime possível. Pois bem, eu vou falar mais sobre isso e como foi a matéria do Fantástico, mas antes, um segundinho. Clica aqui e se inscreve no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve no canal, você está ajudando a oposição contra o desgoverno Bolsonaro. Por quê? Quando você se inscreve no canal, o algoritmo, o sistema do YouTube, ele vai entender que esse vídeo está bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente entra, mais gente vai ter acesso à verdade, porque o Bolsonaro, ele trabalha com base em fake news. Como foi que o Bolsonaro se elegeu e como que ele se mantém até hoje? Fake news. Primeiro, ele doutrina as pessoas para que elas passem a não acreditar em nada da grande mídia, para que a pessoa vire um completo asno, um cara doutrinado. Saiu na Folha? Não, Folha eu não acredito. Saiu na Globo? Não, Globo eu não acredito. Saiu não sei o quê? Não acredito. O cara não quer nem ler, ele já não quer acreditar. E aí ele se informa apenas pelas fake news, os blogs bolsonaristas que são pagos com dinheiro público, muito, mas muito dinheiro público. Inclusive saiu uma notícia esses dias de que os canais de YouTube bolsonaristas faturaram R$675 mil em 2 meses, transmitindo atos antidemocráticos. Só a transmissão dos atos em que eles pediam ditadura, STF, fechamento do STF e do Congresso. R$675 mil. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, 1 segundo é de graça. Se você quiser apoiar, aqui eu deixo o QR Code do PicPay. Você aponta a câmera do celular e aí você pode apoiar o canal com quanto você quiser, se você quiser. Agora vamos falar sobre o Fantástico e por que a Globo está indo para cima. Olha só, o Fantástico mostrou isso tudo, mostrou o que eu falei num vídeo alguns dias atrás, a prisão dos 2 chefes do escritório do crime, mostrou como eles herdaram o escritório do crime do Adriano da Nóbrega, que foi o miliciano que foi morto em fevereiro desse ano, que era amigão de Queiroz e de Flávio Bolsonaro. Aí mostraram como o Adriano da Nóbrega tinha ligações com Flávio Bolsonaro desde mais de 15 anos atrás. Deram uma ênfase muito importante em uma coisa que eu falo aqui, que eu nunca tinha visto ninguém mais falar, que é, esses milicianos, eles são piores do que bandidos comuns. Por quê? Porque eles são treinados com dinheiro público, eles são treinados pelo Estado, quer dizer, eu pago imposto, você paga imposto, para treinar a polícia, para termos uma polícia cada vez mais competente, só que alguns bandidos passam no concurso, entram lá, recebem o treinamento, de graça, ainda sendo pagos por isso, e usam o treinamento para cometer crimes. E como eles eram
foram treinados pelo Estado, faziam parte da polícia, eles sabem das técnicas de investigação. Então eles fazem de tudo para atrapalhar a investigação. Por isso que é tão difícil chegar neles. Ó, quantos anos passou para que o escritório do crime fosse desmontado. Ó, muitos anos. Eles estão trabalhando há mais de 5 anos com assassinatos. Foram dezenas de assassinatos. Eu lembro que em 2019, logo que a polícia pediu a prisão do Adriano da Nóbrega, falaram que ele era responsável por, no mínimo, 20 assassinatos. Olha só, o escritório do crime cobrava de 150 mil a 1,5 milhão por assassinato. 20 assassinatos é muita, mas é muita grana que entrava para um dos melhores amigos do Flávio Bolsonaro e para o companheiro. Ele era policial companheiro do Queiroz, os dois saíam juntos, trabalhavam juntos todos os dias, amigões. Olha só quanto dinheiro que ele não ganhou matando pessoas. E o Fantástico mostrou tudo isso. Por que a Globo tá mostrando tudo isso? Porque vai escalando os crimes do Bolsonaro. Ó, as pessoas, o cidadão brasileiro já entendeu que o Bolsonaro é corrupto, que ele rouba dinheiro público, ele vê o dinheiro público, ele rouba. Quando ele tinha acesso a roubar pouco, ele roubava pouco, agora ele tem acesso a roubar muito, ele com certeza está roubando muito. Mas só roubar dinheiro público? Não, ele também a Globo mostrou umas semanas atrás, para fechar o cerco, mostrou como as milícias ligadas ao Flávio Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro trabalham invadindo casas, tirando seus moradores, depois cobrando aluguel de outras pessoas, construindo edifícios, inclusive um que caiu lá na região de Muzema, um que caiu, morreu gente, construindo edifícios, tudo isso com dinheiro público roubado pelo Flávio Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro e pelo Queiroz. No caso, a matéria da Globo de algumas semanas atrás falou do Flávio e do Queiroz, não falou tanto do Jair, porque o Jair não pode ser investigado por esses crimes. Muita gente não sabe, mas no Brasil o presidente da República só pode ser investigado por crimes que ele cometeu durante o mandato. Ah, Thiago, e os crimes que ele cometeu antes, ninguém pode investigar? Não, ninguém. Ninguém pode investigar os crimes de Bolsonaro como deputados. Só quando ele não for mais o presidente. Enquanto ele é presidente, não pode ser investigado. É assim que funciona a lei no Brasil. Queiramos ou não. Eu também acho ridículo, mas é assim. E aí, mostrando a ligação deles com a milícia, mostrando que eles roubaram dinheiro público, e agora mostrando que a milícia do Adriano da Nóbrega, que também participava das outras milícias que o Flávio Bolsonaro tem ligação, era uma milícia de assassinos de aluguel, vai fechando o cerco falando assim, ó, não é apenas roubo de dinheiro público, eles estão cometendo uma série de crimes e esse pessoal está no poder. Esse pessoal é quem decide quem é o chefe da Polícia Federal, quem é o chefe da Polícia Rodoviária, quem são os chefes das polícias, quem são superintendentes, são eles quem decidem. Imagina o que eles não estão tentando fazer. Eu fiz uma denúncia aqui há alguns dias, o Bolsonaro está tentando usar a Força Nacional para formar milícias. Como? A Força Nacional, para quem não sabe, é uma guarda que é atribuída ao presidente da República, quer dizer, eles respondem a ordens do presidente da República, mas que tem policiais de vários estados que chegam para a Força Nacional. Então, na teoria, os melhores policiais de cada estado, policiais bombeiros, vão para a Força Nacional, recebem treinamento especial e ficam ali na Força Nacional. No caso do Bolsonaro, o que ele fez? Ele fez uma medida provisória em que ele pode colocar qualquer cidadão brasileiro na Força Nacional, qualquer cidadão que seja reservista do Exército. E aí, muita gente quem é mulher, a maioria das mulheres não sabem, mas quem é homem, a maioria deve saber ou se lembrar, que todo homem, quando tem 18 anos, é obrigado a ir lá no Exército e tirar sua carteira de reservista. Quer dizer, quase todos os homens, exceto os que têm alguma deficiência ou os que por qualquer motivo o Exército não quis, são reservistas. Então, tem 50, 100 milhões de reservistas no Brasil, e o Bolsonaro pode colocar qualquer um deles na Força Nacional, com direito a armas de grosso calibre, olha só, com direito a treinamento de primeiro mundo, e ele pode colocar milicianos. Inclusive, o decreto do Bolsonaro diz, o decreto é a medida provisória que ele editou, diz que ele pode colocar condenados em primeira instância por qualquer tipo de crime. Quer dizer, o cara foi condenado por assassinato, ele pode entrar na Força Nacional. O cara foi condenado por não sei o que, ele pode entrar na Força Nacional a partir do começo de abril. Olha só, é por isso que o Bolsonaro em abril começou essa escalada de autoritarismo, porque ele começou, peraí, estou entrando no último estágio aqui do meu plano de golpe. Só que não deu certo, porque ele esqueceu de combinar com o STF, com a cúpula das Forças Armadas, enfim. Mas ele continua tentando colocar milicianos na Força Nacional. E aí,
fechando esse cerco, a Globo começa a ir para cima também do Paulo Guedes. Ontem eu falei, vai para cima do Bolsonaro, mostrando que ele não é honesto, que ele é ligado a tudo de ruim, e vai começar a ir para cima do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é ruim para os negócios. A Globo, assim como o mercado financeiro, que é alguém com quem eles possam lucrar em paz. Queremos lucrar em paz. Eles perceberam que o Bolsonaro calado ou não, primeiro que o Bolsonaro calado é questão de tempo, vai voltar a falar. Comenta aí, quando você acha que o Bolsonaro vai voltar a falar? 2, 3 semanas no máximo para ele começar com as abobrinhas dele. Mas o problema é que com ele calado ou não é bom para os negócios. O mercado financeiro não quer a extrema-direita. Eles perceberam, assim como tem um movimento muito grande contra o Trump, contra outros líderes da extrema-direita, tem também aqui no Brasil e fala, não dá, vocês são ruins para o negócio, com vocês não dá. E aí, durante a pandemia, quem faz projeções, o mercado financeiro trabalha sempre com projeções, eles veem, peraí, um governo desses que está do lado do vírus é pior ainda do que já seria se não fosse na pandemia. Não dá, temos que tirar eles daí. É por isso que a Globo vai cada vez mais para cima do Bolsonaro. E agora, também, ontem saiu no Globo a notícia de que as investigações do Paulo Guedes por roubo de 5,5 bilhões nos fundos de pensão estão avançando em... Aí, palavras do Globo, velocidade de cruzeiro, está muito rápido. E antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar um adendo, que é, o Fantástico está fazendo isso tudo, mas o Fantástico ontem, na minha opinião, foi uma vergonha. O Fantástico ontem, aí é outro assunto, dando espaço para aquela patroa que apertou o botão do elevador para o filho da empregada doméstica que morreu, que caiu do 9º andar. É uma vergonha a Globo dar espaço para quem causou a morte de outra pessoa. Eu posso até não falar que causou diretamente a morte de outra pessoa, a justiça vai julgar, mas não deram espaço para a empregada doméstica falar a versão dela e deram para a patroa. E aí, a pior parte da entrevista é essa aqui que eu vou mostrar, que é uma coisa assim inacreditável. Ou de arrependimento. Que é quando perguntam se ela se arrependeu. Ou de arrependimento. Você sente culpa a ela? Eu sinto que eu fiz tudo que eu podia. E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu voltava no tempo e ainda tentava fazer mais do que eu fiz naquela hora. O que você faria de diferente? Esperava mais, não sei. Se eu pudesse voltar no tempo, esperava mais, não sei dizer. Eu só sei que eu fiz naquela hora tudo que eu podia. Em nenhum momento... Realmente ela fez tudo que podia para que o menino morresse, né? Ela deixou o menino, ela tinha 5 minutos, a história foi assim, ela estava com a manicure, pelo isolamento, ela estava lá com a manicure em casa, e aí a empregada doméstica trouxe o filho para casa dela, ela falou, vai passear com o cachorro. Enquanto ela foi passear com o cachorro, ela tinha 5 minutos para cuidar da criança, 5 minutos. A criança queria ir atrás da mãe, a criança abriu a porta, ela foi com a criança até o elevador e apertou o botão do 9º andar. Ela apertou o botão, não a criança, porque a criança nem sequer alcançava o botão, era um menino de 4 anos, 5 anos. O menino foi lá, o menino caiu da janela do 9º andar e morreu. Aí pergunta, você sente arrependimento ou culpa? E ela não diz que sente arrependimento ou culpa, porque ela não sente. Ela fala que se pudesse voltar no tempo, se ela soubesse que aconteceria tudo o que aconteceu, veja bem, em nenhum momento ela fala, se eu soubesse que o menino morreu. Não, ela fala tudo o que aconteceu. Por quê? Tudo o que aconteceu quer dizer, muita gente não sabia, ninguém sabia até então, mas a empregada doméstica era paga com dinheiro público, porque o marido dessa senhora é prefeito de Tamandaré e ele contratava várias empregadas com o dinheiro público da cidade. E aí, ele tá para ser afastado, ela tá para ser presa. Isso é que ela quer dizer, tudo o que aconteceu. A carreira política do marido dela praticamente acabou. A morte do menino para ela não significa nada. O que importa é que, agora eu tô aqui toda ferrada. E aí ela vai com um terço na mão, com uma roupa branca, que cobre até aqui, com cabelo assim, cabelo de gente religiosa, sem maquiagem, se pagar de coitadinha em rede nacional. E o Fantástico dando o microfone para ela falar a versão dela. A sorte, assim, do povo brasileiro, para que ela não fique impune, é que ela teve a oportunidade de toda essa oportunidade para falar em rede nacional e ela desperdiçou, porque ela não conseguiu nem falar que sente culpa. Todo mundo ficou com mais raiva. Ontem foi a primeira vez que eu fui no Twitter e eu li mais de 500 tweets sobre esse assunto e aí eu tento não ler tweets de gente de esquerda, porque eu já sei a opinião. Tento ler tweets das pessoas que não são politizadas. Eu não vi uma pessoa defendendo essa mulher, mas nenhuma pessoa. Ela fala, se eu pudesse, eu teria feito, eu não sei, eu fiz tudo que eu podia. Ela fez tudo que ela podia, era só
ela trancar a porta da casa, o menino não saía. Ou era só ela não apertar o botão. Ou era só ela explicar para uma criança, calma, sua mãe vai voltar daqui 5 minutos, só toma aqui um joguinho e joga aqui, se diverte, ou dá atenção para uma criança. Não fez. E aí vai e o Fantástico dá microfone. Pior é que isso, a Globo de Recife tá dando microfone para ela, para o advogado dela, todos os dias. O que que a Globo tá ganhando em troca? E não é só a Globo, não. As outras emissoras de Recife tá uma vergonha, dando microfone só pro advogado da milionária menina. Só eles ganham um microfone. Pois bem, fica aí o desabafo. E gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal.